Muito bem, vamos iniciar aqui a nossa aula de frações. Vamos ver qual é o objetivo dessa aula. O objetivo é compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de parte de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Beleza, então olha só, eu já vou colocar o desafio aqui da aula. O desafio é esse aqui, ó. Então eu não vou nem ler ele, vou deixar aí para você. Se você pausa o vídeo, tenta resolver isso, se você conseguir, deixa a resposta no comentário. Ou então acompanhe essa aula até o final, que aí você vai ter condições de resolver sozinho e eu também lá mostro a solução, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar a aula aqui, ó. Começar aqui com a definição de fração. E a definição de fração é: uma fração é uma divisão de uma parte por um todo. Vamos lá, vamos melhorar isso aí, ó. Vou colocar aqui um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui o exemplo de uma família aqui. Nós temos uma família. E aí, essa família aí tem quantas pessoas aí nela? Incluindo o pai e a mãe, nós vamos ter 5 pessoas, não é isso? O pai e a mãe mais 3 filhos. Então, o todo aí, né? O todo dessa família corresponde a 5 pessoas. E aí eu quero saber qual é a fração que representa o número de homens e o número de mulheres dessa família. Então vamos lá. A fração ela vai ser desse jeito aqui, ó. Vou colocar aqui um exemplo, ó. Vou colocar, por exemplo, 2/3. Isso aqui representa uma fração, certo? Um número em cima e um número embaixo. Sendo que o número de cima vai representar a parte, né? O pedaço. E o número de baixo vai representar o todo, beleza? Então agora vamos voltar para o nosso exemplo. E aí, ó, para representar o número de homens dessa família, eu vou contar aqui. O total da família são 5 pessoas, não é isso? 5 pessoas é o total. Agora, a parte, no caso aqui, número de homens, eu vou contar a quantidade de homens que tem nessa família. Então, eu vou ter aqui o pai, 1, o filho aqui, 2, e o filho recém-nascido aqui, 3, não é isso? Então, eu tenho 3 homens. Então, como é que vai ficar a fração aí? Vai ficar 3... E o número de baixo é o todo, ou seja, o total da família, juntando o homens e mulheres, que vai dar 5. Então eu vou ter aí 3/5, ou 3/5, né? O 3 está acima do 5, beleza. E número de mulheres, qual vai ser? Vou contar aqui, ó, quantas mulheres tem. Tem a esposa, 1, e a filha, 2, não é isso? Então, o total aí vão ser 2 mulheres. Então, a parte vai ser 2. E o todo, 5. É isso que é o número de pessoas da família. Então, vai ser 2/5. Beleza? Então, essa é a forma de representar a fração. Uma fração é uma divisão, né? No caso, eu divido o número de cima, a parte, pelo todo. Né? Então, se eu fosse dividir aqui o número de homens, seria 3 dividido por 5. E, além de eu representar dessa forma que eu mostrei ali, a parte sobre o todo, a gente também... Esses números que aparecem aqui são os termos, não é isso? E aí, ó, esse termo de cima aqui eu chamo de numerador. E o termo de baixo eu vou chamar de denominador. Então, nós temos, na fração aí nós temos 2 termos, não é isso? Os termos da fração, sendo que o termo de cima é chamado de numerador e o termo de baixo de denominador, beleza? Muito bem, vamos seguir aí, ó. Vamos ver como é que a gente lê, né? A forma de ler a fração, né? Eu já adiantei ali. Você lê o numerador, né? Na forma de número mesmo, e depois o nome de cada parte do denominador. Que aí a gente coloca dessa forma. Vou montar uma tabelinha aqui, ó. E é dessa forma, ó. O número da parte. Se lá embaixo for 2,
a gente vai chamar o número da parte de meio. Se for 3, terço. Se for 4, quarto. E assim diante. Até chegar ali no décimo. Em 10 a gente chama de décimo. Aí a partir do próximo número, se chegar a 11, a gente vai chamar 11 avos. Se for 12, 12 avos, né? A gente repete o número, né? O cardinal do número e completa com avos, certo? E aí no 100 a gente tem centésimo, milésimo e assim diante, beleza? Vamos colocar aqui uns exemplos aí, ó. Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui vai ser o que? Vai ser 1, vou botar aqui. A leitura desse 1 meio aí vai ser 1, né? Que o numerador eu chamo pelo número cardinal mesmo, 1 meio, não é isso? O de baixo, né? Que a gente vai chamar pelo o nome de cada parte aí, né? O do denominador. Então, 1 meio. O segundo aqui vai ser 3 quartos. Aqui, ó, o quarto aqui, ó. 3 quartos. O 8 e o 11 aqui, né? Vai ser 8 onzeavos. Se fosse 12, seria 8 dozeavos e assim diante. Esse último aqui, esse último aqui, a gente vai chamar 51 centésimos, certo? Ele está sobre 100 aí. Também a outra forma é você utilizar o sobre, né? Então, essa barrinha aqui seria lida como sobre. Então, ficaria 1 sobre 2, 3 sobre 4, 8 sobre 11 e assim diante, beleza? Muito bem, feita a análise da leitura, vamos ver os tipos de os tipos de frações. Eu vou ter fração imprópria. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Está aparecendo aí para você? Tá. Frações próprias é quando o numerador for menor que o denominador. Ou seja, quando o númerozinho de cima for menor que o denominador. Vamos colocar aqui um exemplo. Aqui, ó. Aqui os numeradores, os númerozinhos de cima, são menores que os denominadores. Então, a gente chama de frações próprias. Depois a gente vai ter as frações impróprias, que aí o numerador vai ser maior ou igual ao denominador. Você vai ter isso aqui, ó. Vamos botar um exemplo aqui, ó. Esse primeiro exemplo aqui, por exemplo, 4 sobre 4, né? Ou 4 quarto. O numerador é igual ao denominador, certo? O segundo você vai ter lá 7 quintos, né? O de cima é maior que o de baixo. O outro 21 meio, né? Ou 21 sobre 2 também. Esses aqui são exemplos de frações impróprias. E na sequência aí nós temos as frações aparentes, onde o numerador ele é múltiplo do denominador. Por que é fração aparente? Porque essa fração aparente, na verdade, ela pode ser representada por um número natural, né? A gente só colocou ela no formato de fração porque de repente a gente precisa utilizar para uma determinada operação, para uma determinada situação, certo? E aqui eu tenho os exemplos. 4 quartos, por exemplo, como é que eu faço para descobrir o número natural que representa ela? Por exemplo, 4 quartos é a mesma coisa que 1. Se você pegar 4 quartos, que é 4 sobre 4, lembrando que uma fração é uma divisão, onde você divide o numerador pelo denominador. Então, nesse 4 quartos aqui, você faria o seguinte, seria 4 dividido por 4. E quanto é que é 4 dividido por 4? 4 dividido por 4 é igual a 1, não é isso? Então esse 4 quartos aí é a mesma coisa que 1. Pode representar dessa mesma forma. Assim como, 6 terços. 6 terços, se você pegar o 6 e dividir por 3, 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, 6 terços é a mesma coisa que 2. Assim como 20 décimos, ou 20 sobre 10, ou 20 dividido por 10, vai ser igual a 2. Beleza? Então, a fração aparente é aquela fração que o numerador é múltiplo do denominador, né? Então, se ele é múltiplo, acaba que o numerador é divisível e aí a gente tem um número inteiro, né? Então, observa aqui que o 6 aqui,
ele é múltiplo de 3, é isso? E o 20 também é múltiplo de 10, assim como o 4 também é múltiplo de 4, não é isso? O 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2. O 20 é a mesma coisa que 10 vezes 2. E o 4 aqui é a mesma coisa que 4 vezes 1. Beleza? Ok. Vamos colocar aqui só algumas observações importantes aí, ó. As frações aparentes são também impróprias, né? Então você observa aqui que o numerador ele é maior ou igual ao denominador sempre. Então a gente pode dizer, né, que as frações aparentes também são impróprias. E uma outra coisa é que as frações aparentes são formas de representar números naturais, né? Foi o que eu mostrei ali para vocês, né? Quando a gente divide o numerador pelo denominador, a gente tem um número natural que está sendo representado por essa fração. Muito bem, vamos seguir aí, ó. Segue o baile. E aí a gente vai ter agora transformar números mistos em frações impróprias. E o que são números mistos mesmo? Números mistos é o número escrito na forma da soma de sua parte inteira com a sua parte fracionária. Então, vamos ver aqui, ó. Opa. Vou colocar aqui o exemplo, né? Aqui eu tenho um número misto. 1 inteiro e 2 terços, certo? Então, como que a gente vai transformar esse número misto, né? É o número misto, tá aqui a definição. Aparece um número inteiro, né? Uma parte inteira e a parte fracionária. Nesse exemplo aqui, a parte inteira é 1 e a parte fracionária é 2 terços. Como é que a gente transforma esse número misto em uma fração imprópria? A gente faz o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui esse 1 inteiro. Esse 1 inteiro, vou representar ele na forma de fração aparente. Né? Lembrando lá ali dos tipos de frações. Esse 1 inteiro é a mesma coisa. Vamos colocar aqui, ó. Esse 1 inteiro é a mesma coisa. 1 inteiro e 2 terços. O 1 inteiro vai ser 3 sobre 3, não é isso? Se eu pegar 3 dividido por 3, vai dar 1, que é o 1 inteiro ali. Mas por que eu escolhi 3 sobre 3? Porque a fração aqui tem um denominador 3, ó. É isso? E aí vai ficar melhor para a gente operar aqui, ó. 3 sobre 3 mais 2 sobre 3, né? Que é a fração aqui que está aparecendo. E agora eu consigo resolver essa fração. A gente vai ver melhor sobre operações de frações na próxima aula. Mas aqui eu já adianto aqui, ó. Os denominadores são iguais, então eu repito o denominador e somo os numeradores. 3 mais 2 vai dar 5. Então, esse 1 inteiro e 2 terços é a mesma coisa que 5 terços. Está aí a transformação do número misto para uma fração imprópria. E por que é uma fração imprópria? Porque o numerador aqui, não é isso? É maior ou igual ao denominador. Beleza? Muito bem, vamos seguir aqui agora. E aí a gente vai ter aqui a parte de frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São duas ou mais frações que representam a mesma quantidade de uma grandeza, certo? Então vamos lá, vou colocar aqui vou desenhar para ficar melhor aqui o entendimento. Ó. Aqui eu tenho 3 barrinhas de chocolate aí. Minha barrinha de chocolate, essa parte pintada aí, ó, é a parte que eu comi, por exemplo, né? Como é que eu vou representar essa aqui? Essa primeira barra, ela tá dividida em quantos pedaços aí? 1 e 2, não é isso? E aí qual foi a parte que eu comi? Essa parte pintada? Uma, né? Então lembrando que fração é a parte pelo todo, não é isso? Então como é que eu vou representar a fração que eu comi aí? A parte foi um pedaço, vai ser 1 sobre o todo. São quantos pedaços totais que nós temos aqui? 2. Isso? Beleza. Então aí no caso eu comi 1/2. Agora nessa outra fração aqui de baixo, eu comi 2 pedaços, né? Então eu vou ter aqui 1, 2, 3,
4. Ela está dividida, essa barra tem 4 pedaços, eu comi 2 pedaços. E aí você vai ter a parte aqui que é 2. E o todo é 4. Ok? Já de baixo, eu comi 4 pedaços de 8 pedaços. Não é isso? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Muito bem. A parte que eu comi aqui foi a parte que é 4 sobre o todo. O total de pedaços aí que é 8. E aí, se você analisar aí o desenho, você vai ver que esse pedaço aqui, ó, ele corresponde ao pedaço de cima, assim como também corresponde ao pedaço de cima. E aí, eu posso dizer que esse 1/2, ele é equivalente a 2/4, que é equivalente a 4/8. Beleza? Tudo bem. Então, eu vou botar aqui, ó, 1/2 corresponde a 2/4 e corresponde a 4/8. Ou seja, apesar dos números, dos termos aí das frações serem diferentes, elas são frações equivalentes, né? Elas representam a mesma quantidade aí. Então agora eu vou colocar aqui um exemplo aqui, ó. A perguntinha aqui, são equivalentes? Vamos colocar isso aqui, ó. 2/4 é equivalente a 1/2. Como é que eu faço para saber se elas são equivalentes? Bem simples. Eu faço a multiplicação cruzada delas. E aí, se os números forem iguais, nós teremos frações equivalentes. Vou colocar aqui, ó. 2 vezes 2. Então, vou multiplicar esse 2 aqui com esse 2, ó. Então, vai ficar 2 vezes 2 é igual a... Deixa eu pegar aqui. Agora, esse com esse. Vezes 4 vezes 1. Vejamos. 2 vezes 2 vai dar 4. E 4 vezes 1 vai dar 4. Então, eu posso afirmar que 2/4 e 1/2 são equivalentes. Vamos botar aqui um outro exemplo. Aqui agora, ó. 4/6 é igual a 2/3. Vou fazer o mesmo procedimento. Multiplicação cruzada, ó. Esse daqui vezes esse aqui, né? Ou seja, 4 vezes 3 é igual a esse aqui vezes esse aqui, né? Vezes 6 vezes 2. Vamos ver. 4 vezes 3 vai dar 12. 6 vezes 2 vai dar 12 também. Então, são frações equivalentes, beleza? Muito bem. Vamos seguir aí. Agora a gente vai para a parte de simplificação de frações. Vamos ver como é que funciona isso aí, ó. Simplificar uma fração é dividir os seus termos por um mesmo número que seja diferente de zero e obter termos menores. Beleza. Como que a gente vai fazer isso aí? A gente tem duas formas. A gente tem o método das divisões sucessivas e o método MDC. Vamos começar pelo método das divisões sucessivas. Vou colocar aqui um exemplo, ó. 24 36avos. Vamos simplificar essa fração aí. Então, eu vou dividir pelos números primos, começando pelo menor aí, ó. Vamos relembrar aqui os números primos. 2, 3, 5 e assim diante, né? Beleza. Ou também pode ser por outros números também, mas normalmente, né, a gente utiliza os números primos aí. Vou começar aqui pelo 2. Dá para dividir em cima e embaixo por 2? Dá, porque são pares. 24 dividido por 2 vai dar 12. 36 dividido por 2 vai dar... 36 dividido por 2 vai dar 18.
Então lembra que o número que você dividir em cima tem que ser o mesmo que você divide embaixo. É como se fosse uma balança, né? Se você colocar um peso de um lado, para manter o equilíbrio, você tem que colocar o mesmo peso do outro lado, ok? Beleza, dividir por 2. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Então divide em cima por 2 e embaixo por 2. E aí vai ficar 12 dividido por 2 vai dar 6. 18 dividido por 2 vai dar 9. Ainda dá por 2? Não dá mais. Por quê? Porque em cima dá para dividir por 2. Só que embaixo não dá para dividir, porque não é o número par. Então eu vou para o próximo primo aí. Dá para dividir por 3? Dá. Por 3 dá. Então vamos dividir por 3 em cima, por 3 embaixo. 6 dividido por 3 vai dar 2. 9 dividido por 3 vai dar 3. 2 terços. Dá para dividir mais aí? Não dá. Então para por aí. Então tá aí a forma irredutível, né? Forma simplificada da fração 24/36. Beleza? Ok. Aí eu posso dizer que 24/36 é equivalente a 2 terços. Beleza? Agora vamos ver como que a gente pode fazer pelo método do MDC. Então eu tenho aqui a mesma fração. Pelo método do MDC nós vamos fazer o seguinte. Eu vou... deixa eu só ajeitar aqui. Eu vou encontrar o MDC. MDC de 24 e 36. Vamos lembrar como é que a gente faz isso aí. Eu vou pegar, vou decompor em fatores primos 24 e 36, não é isso? Então vai ficar 24, dá por 2, não é isso? Ó, tô dividindo os dois ao mesmo tempo. 24 por 2 dá 12. 36 por 2 vai dar 18. Ainda dá por 2. 12 por 2 vai dar 6. 18 por 2 vai dar 9. Ainda dá por 2? Dá. 6 por 2 vai dar 3. 9 não dá, eu repito. Ainda dá por 2? Não dá, vou pro próximo. 3. 3 por 3 vai dar 1. 9 por 3 vai dar 3. Ainda dá por 3 e aí termina aqui, certo? Aí agora eu analiso. Qual que dividiu ao mesmo tempo aqui? Esse primeiro 2 dividiu, não é isso? Ó, ele dividiu o 24 e o 36. Esse segundo 2 aqui dividiu os dois? Dividiu também. Então, dividiu aqui. Esse outro 2 aqui, ele não dividiu, ó, porque ele não dividiu o 9, não é isso? Então ele não foi um divisor comum aí. Qual foi o próximo? O 3, ó. O 3 eu dividi o 3 e dividi o 9, beleza? Então agora eu vou fazer o produto desses números. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado aí vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Pronto. Encontrei o MDC, o que eu faço? Eu divido em cima e embaixo, né? Porque MDC é o máximo divisor comum, né? Então é o número que dá para dividir os dois. Então o máximo divisor comum de 24 e 36 é o 12. Então eu divido 24 por 12 e 36 por 12. Vai ficar 24 dividido por 12 vai dar 2, porque 2 vezes 12 dá 24. Então dividindo aqui dá 2 e 36 dividido por 12 vai dar 3. Isso? Então aqui embaixo vai dar 3. Então tá aí as duas formas de você simplificar a fração. Método de divisões sucessiva, método do MDC. Eu normalmente utilizo o método de divisões sucessiva, beleza? Ok. Vamos seguir aí, ó. Agora eu vou ter a comparação de frações. Vou colocar aqui. E aí, para eu comparar a fração, eu vou analisar primeiro. Se os numeradores forem iguais, o que eu faço aí? Eu vejo, a fração são duas ou mais frações onde os numeradores são iguais. Se os numeradores forem iguais, o que você vai fazer? A menor é a que tem o maior denominador. Vou colocar aqui um exemplo, ó. Eu tenho 5/16 e 5/8.
Olha aqui, ó. Os numeradores são iguais a 5. Então, qual que é o menor aí? Qual que é o menor? Ó, os numeradores são iguais. A menor é a que tem o maior do denominador. O denominador maior aqui é 16. Então, 5/16 é menor do que 5/8, não é isso? Vou colocar aqui, ó. 5/16 é menor. Esse aqui é o símbolo de menor. E 5/8. Beleza? Muito bem. Mas também pode acontecer dos numeradores serem diferentes, né? E os denominadores forem iguais. O que a gente vai fazer aí? Aí o menor vai ser o que tem o menor numerador. Vamos colocar aqui um exemplo aqui, ó. 5/16 e 10/16. Denominadores aqui agora são iguais. E aí, nesse caso, o menor aí vai ser o que tem o menor numerador. É isso? Então, 5/16 é menor que 10/16. Beleza? Então, tá aí feita a comparação. E aí tem uma terceira situação, que é essa daqui, ó. Os numeradores e os denominadores são diferentes. Professor, o que eu vou fazer? Você vai reduzir ao mesmo denominador, depois você faz a comparação, beleza? Como que a gente faz isso? Vou colocar aqui um exemplo, ó. Tenho 7/8 e 5/6. Olha lá. Os numeradores são diferentes e os denominadores também são diferentes. Então, o que você vai precisar aí? Vai precisar reduzir ao mesmo denominador. Como é que você faz isso? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tirar o MMC dos denominadores. Então, eu vou tirar o MMC de 8 e 6. Ok. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu botar aqui no canto aqui. O MMC vai ser 8 e 6. Vou extrair aqui, né? Começa por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2 dá 3. Ainda dá por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. O 3 não dá, eu repito. Ainda dá por 2? Dá. 2 dividido por 2 dá 1. E o 3 eu repito. E aí depois eu tenho o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. O meu MMC aqui vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4. Multiplicado por 2 vezes 3, que dá 6. Então, 4 vezes 6 é igual a 24. Logo, o MMC de 8 e 6 vai ser 24. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. O 7/8, vou pegar ali o 7/8 e vou igualar, onde o denominador aqui agora vai ser o MMC de 8 e 6, não é isso? 24. E aí, olha, eu vou fazer o seguinte, ó. Como que eu vou transformar essa fração? Eu vou pegar o 24 e vou dividir pelo 28. Eu divido, vou botar aqui, ó. Dividir. Divido. 24 dividido por 8 dá quanto? Dá 3, não é isso? Deu 3 aqui, ó. E aí, esse resultado, eu vou multiplicar pelo numerador. Multiplico pelo de cima. 3 vezes 7 vai dar 21. E aí o resultado eu coloco aqui no meu numerador. Então, 7/8 equivale a 21 24avos. Beleza? Mesma coisa eu vou fazer com 5/6. Eu coloco aqui o denominador 24. E aí eu opero, ó. 24 dividido por 6 vai dar quanto aí? 24 dividido por 6 vai dar 4. Deu 4. O resultado eu multiplico pelo de cima. 4 vezes 5 vai dar 20. Beleza? Então, o 24avos é equivalente a 5/6. Beleza? E agora eu faço a comparação, ó. 21. Vou botar aqui 20. Vou botar 20. 24
avos é menor que 24 avos, beleza? Agora que os denominadores são iguais, o menor vai ser qual? Vai ser o que tem o menor numerador, beleza? Então 24 avos é menor que 24 avos, onde o 24 avos corresponde ao 5 sextos, não é isso? Então eu tenho que 5 sextos é menor que 7 oitavos. Então tá aí feito a comparação, beleza? Muito bem, vamos seguir, ó. Concluída essa parte da teoria, vamos voltar lá para o nosso desafio. E o desafio é o seguinte, ó. Vamos analisar aí, ó. Rafael participou de uma corrida de 100 metros. No final da corrida, ele observou que um quarto, eu vou marcar aqui, ó, um quarto dos corredores haviam chegado à sua frente e que 2/3 haviam chegado depois dele. Se essa parte é importante. Menos de 15 pessoas participaram dessa prova, qual foi a classificação de Rafael? Beleza, vamos lá. O Rafael tá aqui, tá correndo, ó. Coloca aqui o Rafael aqui. Nossa, gente. O que é isso aí? O que tá aparecendo aí? Não, isso não é um boneco não. Isso é arte, é minha arte, viu? Então o Rafael tá correndo. Aqui tá a chegada. Então aqui nós temos pessoas que estão na frente dele. É isso? Então, tem várias pessoas aqui que estão na frente dele. E aqui tem várias pessoas que estão atrás dele. É isso? Beleza. Não quer dizer que essa quantidade de tracinhos seja a quantidade que estão na frente dele. Na verdade, o que nós temos aqui é que um quarto. Ó, aqui tem um quarto de corredores. É isso? Ó, vou melhorar aqui. Temos um quarto de corredores. E depois dele nós temos 2/3. Ele quer saber qual foi a classificação do Rafael. Beleza? Como é que nós vamos fazer isso? Vamos analisar aqui, ó. Bom, se um quarto está na frente dele, um quarto tem que ser um número inteiro, não é isso? Para ser um número inteiro, então eu sei que a quantidade de corredores é um número múltiplo de 4. Por quê? Porque tem que ser um número que seja divisível por 4, pelo denominador ali da fração, é isso? O denominador da fração, um quarto é 4. Então, o número de participantes da corrida tem que ser um número múltiplo de 4. De mesmo modo, a gente tem aqui, ó, que 2/3 tem que ser um número inteiro, né? Então, o número de participantes tem que ser um número múltiplo de 3. Então tem que ser múltiplo de 3. É isso? E também que o número de participantes tem que ser menor do que 15. Então, vou botar aqui menor do que 15. Beleza. Então agora vamos ver aqui, ó. Vamos analisar as condições, né? Os múltiplos de 4, quais são? Começa aqui. Múltiplo de 4 vai ser o 0, não é isso? 4 vezes 0. Vou melhorar aqui. 4 vezes 0 dá 0. Depois, 4 vezes 1 dá 4. Depois, 4 vezes 2, 8. 4, 8. Só lembrar da tabuada lá, né? 8, 12. Depois, 16. E assim em diante, né? Eu já paro por aqui porque passou de 15, beleza? Os múltiplos de 3, quais são? 0, 3, 6, 9, 12, 15 e ad infinito, né? Só que eu paro por aqui porque já chegou ali em 15, né? Porque tem que ser menor do que 15, tem que ter, são menos que 15 pessoas, beleza? Então, qual o número aí que atende todas essas condições? Que seja múltiplo de 4, que seja múltiplo de 3 e que seja menor do que 15. Analisando aí, a gente vai ver que é o 12, não é isso? Tá aí, ó. É o 12. Então, a nossa corrida aí tem 12 participantes. Mas o exercício ele não quer saber a quantidade de participantes, ele quer saber qual foi a posição do Rafael. Bom,
Se um quarto de pessoas chegou na frente do Rafael, né? Quantas pessoas que chegaram na frente dele, sabendo que tem 12? Como é que eu faço isso? Eu vou pegar um quarto, vou multiplicar por 12, né? É um quarto de 12. Essa preposiçãozinha de, na matemática, corresponde a uma multiplicação, né? Um quarto de 12, deixa eu botar aqui, um quarto de 12, né? Corresponde à multiplicação aí, ó. Um quarto de 12. E um quarto de 12, 1 vezes 12 aí, dá 12, não é isso? É, na verdade, 12 dividido por 4, né? A fração 12 quartos, né? Ou 12 sobre 4, quer dizer que é 12 dividido por 4. E quanto é que é 12 dividido por 4? É 3. Então, nós temos que 3 pessoas chegaram na frente do Rafael. Se 3 pessoas chegaram na frente, né? Tem aqui o primeiro, segundo e terceiro colocados. O Rafael, então, vai ser o quarto colocado. Então, tá aí a posição, né? A classificação do Rafael. Então, é isso aí. Agora é hora de praticar com o exercício. Vou deixar 5 questõezinhas aí embaixo. Clica aí embaixo. Você resolve a questão. Conferindo a questão, você recebe o gabarito correto e um vídeo meu explicando, né, como chegar à solução correta, beleza? Então, bons exercícios aí e até a próxima aula. Falou!